Samuel está falando. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação que iniciamos mais um evento do Diálogo Online, que nós chamamos de DOL, Cobertura Vacinal, Desinformação e Hesitação. Essa conferência ela é parte da pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, seus múltiplos determinantes e ações de imunização nos territórios municipais brasileiros. Ela é coordenada pelo NESCOM, que é o Núcleo de Educação e Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é financiado pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS. A pesquisa tem o objetivo de ampliar, o diálogo deliberativo online com gestores governamentais, profissionais de saúde envolvidos em ações de imunização e população sobre os principais desafios à efetividade da política e das ações de imunização nos territórios municipais em nível nacional, gerando reflexões que subsidiem a formulação e a revisão de políticas da área. Na conferência de hoje, que é intitulada Retrospectiva da Cobertura Vacinal no Brasil no período de 2010 a 2020, teremos a participação do Dr. Lucas van der Maas, do NESCOM, da UFMG, do Dr. Marco Aurélio Safadi, do SAGE, e do Dr. Gerson Pena, da Fiocruz. Nesse momento, passo a palavra ao Dr. Lucas van der Maas para iniciar a apresentação. Obrigado, Samuel. Queria também desejar boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Agradecer também, em nome da equipe, a participação do Marco Aurélio e do Gerson. Agradecer também, especialmente, aos pesquisadores desse estudo. E eu vou citar aqui nominalmente a Giovânia Consensa, a Palmira Bonolo e a Érica Araújo, que junto comigo participaram desse componente específico que eu vou apresentar hoje. A pesquisa, ela é uma pesquisa extensa, ela é uma pesquisa nacional, que tem o objetivo de identificar os principais desafios à efetividade das ações de imunização nos territórios municipais brasileiros. E o que eu vou apresentar aqui é apenas um componente dessa pesquisa. A gente tem percorrido todo o país virtualmente, conversando com gestores, profissionais de saúde, com a população, no sentido de entender esse tema. E essa apresentação que eu vou fazer aqui hoje, ela tem um sentido introdutório, dentro desse evento, desse diálogo online. Algumas questões que a gente vai discutir aqui, a gente tem trabalhado já dentro dos fóruns, então eu convido todos que, depois dessa conferência, possam participar dos fóruns. Então, essa apresentação ela tem esse sentido introdutório para provocar o debate, que começa aqui com essa mesa, com os professores Marco Aurélio e Gerson, a participação de vocês através do chat e também depois nos fóruns. Esse componente específico, então, que eu me refiro, ele é um estudo descritivo, retrospectivo sobre cobertura vacinal no Brasil, onde a gente cobriu a análise dos registros do período de 2015 a 2019, onde foi identificada a queda nas coberturas vacinais em todo o país, mas tomando como referência o período anterior, de 2010 a 2014, considerado um período de coberturas vacinais adequadas. Como não poderia faltar, o ano de 2020, ele também foi avaliado, ainda que com dados provisórios, mas como ano de início da pandemia da Covid-19, ele foi importante no sentido de identificar também os impactos da pandemia nesse processo de queda das coberturas. Então, nós trabalhamos com os dados de registro de coberturas vacinais do Sistema de Informação do PNI, disponibilizados no site do DataSUS, fazendo aqui um recorte para 11 imunobiológicos, 11 vacinas
que compõe o calendário básico da criança, né, o esquema vacinal básico de até os 15 meses de idade. Então, portanto, a gente não considerou as doses de reforço, né? A gente está tratando apenas do esquema básico de imunização. Também trabalhamos com outros imunobiológicos do calendário de adolescentes, adultos, gestantes e idosos, ainda que através de revisão de literatura, uma vez que os dados de cobertura para estes calendários, né, não estão disponíveis, exceto para o calendário de gestante, né? Embora essas coberturas pudessem ser identificadas, e não foi o objetivo aqui desse trabalho, tendo em vista a complexidade de realizar as estimativas populacionais para o público-alvo desse calendário, dessas vacinas. Nós realizamos um recorte para o total do Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões de saúde e municípios. E nos municípios, recortes específicos por porte populacional, capitais e regiões metropolitanas. Pelo limite do nosso tempo aqui, obviamente, nós não vamos tratar todos esses recortes, mas todo o material da pesquisa será oportunamente disponibilizado para consulta do público em geral. Então, aqui a gente vai apenas pincelar alguns dos resultados. Bom, é importante passar aqui rapidamente, né, em torno dos indicadores que foram utilizados para realizar essa análise, que são indicadores já clássicos nos estudos, né, sobre cobertura vacinal. O primeiro deles, o ICV, né, o Índice de Cobertura Vacinal, que é aquele que identifica a parcela da população que foi imunizada, né? E se tratando aqui dos imunobiológicos selecionados do calendário da criança, nós estamos falando da população de nascidos vivos a cada ano. Então, portanto, a gente identifica a partir do ICV a proporção ou percentual de crianças que nasceram vivas em cada ano que foram efetivamente vacinadas, né? O indicador de homogeneidade das coberturas vacinais, que é um indicador importante associado à imunidade imunidade comunitária, né? Que é dada pelo percentual de municípios em cada unidade da federação que atingiu a meta de cobertura vacinal preconizada pelo PNI, sendo considerada uma cobertura homogênea quando pelo menos 75% dos municípios do estado, que compõem o estado, atingiram a meta. A meta, em geral, ela é de torno de 95% de crianças vacinadas, com a diferença para alguns imunobiológicos, né, BCG e rotavírus, a meta é de 90%, e febre amarela, a meta é de 100%. As demais, 95%. O terceiro indicador, que é a taxa de abandono, que ela identifica a parcela de crianças que foram vacinadas, que, né, portanto, começaram o esquema vacinal, mas que não completaram o esquema, né? Então, a gente avalia a partir, para aquelas vacinas de múltipla dose, né, de 2 ou de 3 doses, a gente identifica o número de crianças que não completaram o esquema com segunda ou terceira dose, dentre aquelas que realizaram a primeira dose. E, por fim, o indicador 3 do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, que é o indicador de proporção de municípios que atingiram a meta de 80% de salas de vacina alimentando mensalmente o sistema, que é um importante indicador aí para ver o registro das vacinas mais próximo possível da sua aplicação. Bom, então aqui a gente começa a apresentar os resultados. Essa primeira tabela é da evolução do índice de cobertura vacinal
entre 2010 e 2020 para os imunobiológicos selecionados. Sendo que cada cor aí identifica uma classificação desse CV, né? Sendo considerado um CV adequado, aquele que atinge a meta, né? Que são os valores em verde, e os demais, um CV baixo, acima de 50% a menos que a meta, e um ICV muito baixo, menos de 50% das crianças vacinadas, né? Observem que entre 2010 e 2015, a gente tem um cenário de coberturas mais altas, a maioria delas no nível adequado, e de fato, a partir de 2016 é que a gente começa a observar a queda em todas as vacinas selecionadas. Algumas, naturalmente, que com um pouco mais de queda do que outras, e nós vamos falar um pouco disso no próximo slide. Mas aqui é importante destacar que nesse período de 2017, de 2016 e 2017 é que a gente tem essa queda expressiva para todos os imunos. Em 2018, a gente tem uma recuperação, ainda que não retornando ao patamar de 2015, e em 2019, a gente tem mais uma queda. Em 2020, com a pandemia, a tendência de queda, ela continua e é aprofundada, né? Então, todos os fatores que vinham impactando na queda das coberturas desde 2016, eles são reforçados e aprofundados com a emergência epidemiológica da pandemia em 2020. Só destacar aqui também que o ano de introdução das vacinas geralmente é um ano de ICV muito baixo, no caso da pentavalente em 2012, pneumocócica e meningocócica em 2010 e a tetraviral em 2013, né? Mas já no ano seguinte você tem valores mais altos. Aqui, então, um destaque em relação ao acumulado do período, né, a variação do período em relação às quedas do índice de cobertura vacinal. A vacina com maior queda foi a tetraviral, que passou por um período de desabastecimento aí desde 2017, seguido da poliomielite, da BCG, que também tiveram desabastecimento aí no período de 2017, 2016 e 2017, e também com declínios mais acentuados aí, hepatite B e hepatite A. E importante destacar aí também que quando a gente analisa também esse acumulado, acrescentando o ano de 2020, a gente vê o aprofundamento, de fato, dessas quedas, com exceção da pentavalente, que teve uma recuperação no ano de 2020, tendo passado anteriormente por um período de desabastecimento também, né? Bom, como eu disse anteriormente, dificilmente nós vamos conseguir cobrir toda a diversidade do país nessa apresentação, mas aqui a gente traz alguma síntese sobre o que a gente encontrou. Essa tendência de queda nas coberturas ela é observada em todas as grandes regiões e unidades da federação do país, seja para uma parcela ou para a totalidade dos imunobiológicos analisados. Alguns estados se destacaram com as maiores quedas na maioria das vacinas estudadas. Caso do Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia e Roraima. Alguns estados apresentaram aumento de cobertura em algumas vacinas, mas sem necessariamente alcançar as coberturas adequadas, né? Então, são situações em que você já tinha uma cobertura muito baixa, né, anteriormente, e que passou por um processo de aumento nesse período
onde as outras, né, a realidade geral foi de queda, mas ainda assim coberturas que não chegaram em níveis adequados. O caso do Distrito Federal, Rondônia, Pará, Acre, Paraíba e Piauí. Um destaque também para os estados que historicamente apresentam boas coberturas, mas que também tiveram queda nesse período, ainda que com níveis razoáveis. Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E um destaque também para a região norte como um todo, né, que ao longo de toda a série histórica, seja no período de coberturas nacionais adequadas, seja no período de queda das coberturas, a região norte como um todo, ela sempre fica abaixo nos valores de cobertura vacinal comparativamente às outras regiões, o que destaca aí maiores dificuldades nessa região para alcançar coberturas vacinais adequadas. Quando a gente analisa através dos municípios, nós vamos ver realidades muito distintas, as quais a gente tem trabalhado ao longo da pesquisa e nós esperamos colher também muito da experiência de vocês aqui nesse diálogo. Mas, de maneira geral, o que a gente observa quando analisa os municípios segundo o porte populacional, a gente vê também a redução nas coberturas vacinais em todos os portes populacionais, especialmente no porte com população de 100 a 500 mil pessoas. E, enfim, apesar dessa tendência, ao longo também de toda a série histórica, os municípios de pequeno porte têm os maiores valores de cobertura vacinal. Ou seja, quanto maior é o porte populacional do município, menor é o ICV. Com exceção das vacinas de BCG e hepatite B, né, que são vacinas de dose única, com recomendação de serem aplicadas ao nascer. Aqui a gente tem um quadro, a título de exemplo, da vacina poliomielite, de como a cobertura vacinal evoluiu de 2015 a 2020, né, ainda que a gente tenha pegado aí só 2015, 2019 e 2020, mas no sentido de mostrar como, nesse período, aumentou o número de municípios com coberturas vacinais consideradas baixas e muito baixas. Então, em 2015, a maioria dos municípios estava na situação inversa, né, ou seja, com coberturas vacinais adequadas e altas, né, 39, né, quase 40% dos municípios com cobertura adequada e 22% com cobertura alta, né? Somando as duas, a maioria dos municípios, então, com coberturas adequadas e altas. E esse quadro, ele se reverte em 2019 e se aprofunda em 2020, com um aumento, então, do número de municípios com coberturas baixas e muito baixas. Apesar da gente trazer aqui o exemplo da poliomielite, esse é um quadro que se repete para todos os imunobiológicos, ainda que com algumas diferenças. Em relação à homogeneidade, também trouxemos aqui dois exemplos de rotavírus e BCG. Aqui nesse gráfico a gente tem o número de unidades da federação segundo a classificação da homogeneidade. Notem que em 2015, apesar de um cenário positivo em termos de cobertura vacinal, apenas 10 estados do Brasil alcançaram homogeneidade de 75%, para rotavírus e apenas 3 alcançaram a homogeneidade para BCG. Então, mesmo no cenário de boa cobertura, o alcance da homogeneidade ele é muito reduzido, muito pouco expressivo. E quando a gente chega no biênio final, em 2019, 2020, esse quadro ele piora, né? Então, no caso de rotavírus,
nenhum município, nenhuma unidade da federação alcançou a homogeneidade de 75%. No caso da BCG, 26 estados apresentaram homogeneidade muito baixa, né? Ou seja, menos de 50% dos seus municípios alcançando a meta de 90% de cobertura, né, no caso da BCG. Esse próximo quadro a gente tem a evolução da taxa de abandono. Nós temos valores altos aí de tríplice viral, pentavalente e pneumocócica, que são valores altos próximo à introdução dessas vacinas no calendário vacinal, uma vez que essas vacinas passam a entrar na rotina, essa taxa ela decresce e se torna estável, né? Então, o padrão geral é um padrão de estabilidade, com um período específico em 2017, com altas taxas de abandono para poliomielite, pentavalente e rotavírus, né, coincidindo também com o período de desabastecimento desses imunobiológicos. E no caso da tríplice viral, né, há que se destacar que ela apresenta os valores mais altos ao longo de toda a série, também com um aumento muito expressivo em 2020. Lembrando que aqui a tríplice viral, a completude do esquema vacinal, ele acontece com a tetraviral, né, que também é um imunobiológico que passa a compor o calendário nesse período, justamente substituindo a segunda dose da tríplice viral, né, ainda que cobrindo as mesmas doenças, né, sarampo, cachumba e rubéola, mas também acrescentando a varicela. E, embora com a falta da tetraviral seja possível oferecer a segunda dose a partir da tríplice viral, ela tem essa característica de uma taxa de abandono maior. Um último dado aqui, que é referente ao indicador de proporção de municípios que atingiram a meta de 80% de salas de vacina alimentando mensalmente, o SIPNI. Notem que nesse período houve um aumento, né, na proporção de municípios fazendo essa alimentação, então, portanto, a gente teve uma melhoria desse indicador, mas com dois momentos de declínio em 2016 e em 2019, que são períodos que coincidem com momentos de mudança no sistema, né? Então, pode estar relacionado a uma dificuldade de adequação na operação do sistema, né? Que, portanto, nesses momentos a gente pode ter uma explicação para a queda das coberturas vacinais relacionada a essa dificuldade com o sistema de informação. Muito rapidamente aqui falando sobre as vacinas dos outros calendários, né, que não o infantil. Em relação ao HPV entre adolescentes do sexo feminino, a gente observou uma expressiva adesão à primeira dose, mas com abandonos muito elevados, resultando, portanto, em baixas coberturas vacinais. No caso da DTPA em gestantes, foi verificada uma tendência de aumento das coberturas, né, mas com queda em 2016 e 2017, também relacionado com o desabastecimento da vacina, e depois disso, um aumento da cobertura, ainda que sem alcançar a meta preconizada pelo PNI. Sobre a vacinação de adultos e idosos, apesar da ampla disponibilidade de vacinas, alguns estudos têm mostrado diminuição na taxa de cobertura, mas sendo um ponto positivo, as altas coberturas de influenza entre idosos,
relacionado ao acesso à atenção básica de saúde por meio da saúde da família. Bom, então esse é o quadro geral, né, dos resultados levantados, e eu trago aqui para encerrar a minha apresentação um pouco das hipóteses, né, que a gente encontrou na literatura e que tem sido também muito debatido nas conversas que a gente tem tido com os gestores, com profissionais de saúde, com a população, e que a gente traz aqui também para esse diálogo online, para essa mesa em específico, para que a gente possa alimentar com essa discussão. Bom, é importante destacar que a queda nas coberturas vacinais no Brasil ela é multifatorial, né? Então, nós não podemos dizer que apenas um aspecto impacta nessa queda, e aqui a gente tem listado algumas das que são levantadas como as principais, embora ainda nós não podemos dizer qual que tem mais impacto do que a outra, né? A gente não consegue ainda identificar a medida do impacto de cada uma desses fatores para as quedas observadas, né? Então, nós temos a questão da complexidade do calendário nacional de vacinação, do PNI, que, na verdade, em 2014, né, alcança o seu nível mais pujante, vamos dizer assim, em termos de número de vacinas, número de imunobiológicos disponíveis para a população. Então, ali em 2014 e 2015, o programa opera muito bem em torno dessa complexidade, então é a partir de 2016, de fato, que a coisa começa a ficar mais complicada. A questão do desabastecimento de vacinas, né, que eu fui citando vários exemplos aí ao longo da apresentação, que, enfim, é um problema fundamental, que assim, a vacina não tem como vacinar, mas é interessante ressaltar que talvez o desabastecimento ele tenha um impacto importante para o nível da queda, né, para o nível da cobertura vacinal observada. Porque, na verdade, o desabastecimento ele aconteceu para alguns imunos, mas a queda foi observada para todos eles, né? Então, o desabastecimento explica, mas ele não explica sozinho, né? A questão da dificuldade de operação no registro das vacinas no sistema de informação, né? A questão da interoperabilidade entre sistemas municipais e nacional, enfim, toda a problemática em relação ao registro, que, enfim, a gente tem encontrado isso por todo canto que a gente vai, mas é importante destacar também que, como a gente viu pelo indicador de alimentação do sistema, houve uma melhoria nesse período, e essa melhoria, na verdade, ela vem desde 2009, quando o registro passa a ser identificado. Então, é um problema sério, mas a gente não pode deixar de destacar essa melhoria que aconteceu no período. Bom, aqui a gente entra em outras hipóteses que a gente espera não só discutir mais aqui com os próximos convidados, mas também no diálogo como um todo, né, porque nós teremos webinários específicos sobre esses temas e discussões específicas nos fóruns sobre esses temas, mas apenas para citar a questão das barreiras de acesso, né, tanto em relação ao horário, mas também ao local das salas de vacina, a questão do subfinanciamento do SUS, o número insuficiente de profissionais de saúde para atender a demanda e sua deficiente capacitação, a questão da desinformação sobre vacina e a questão da hesitação vacinal. Então, aqui mesmo foi só para citar, porque isso, de fato, vai ser alvo dos debates futuros, e também aqui ainda nessa mesa. Então, eu queria mais uma vez agradecer, encerro aqui minha apresentação, fico aqui de ouvidos atentos à participação do Marco Aurélio e do Gerson,
e também depois com a participação de vocês no chat. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Muito interessante a gente ter esse panorama, né, geral da cobertura. Antes de passar a palavra para o Dr. Marco Aurélio, eu gostaria de lembrar, desculpa, que é importante para a gente também saber a opinião das pessoas que estão participando da pesquisa ao longo desse processo como um todo, por isso que a gente tem uma enquete, que ela está no topo da página, bem em cima do vídeo, que se vocês puderem responder, é muito importante para a gente entender a opinião de vocês sobre todos esses temas que foram levantados aqui nesse início dessa discussão. Sem mais delongas, né, gostaria de passar a palavra para o doutor Marco Aurélio Safadi, do SAGE, para fazer as suas contribuições. Bom, muito obrigado. Vocês me escutam? Sim, sim. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês e poder participar desse debate de um tema tão importante, que é tão caro, né, para todos nós e para a nossa população. Então, agradeço a cada um de vocês que nos convidou aqui para participar desse debate. Agradeço ao Lucas aí pela brilhante apresentação, né, que permitiu aí que tivéssemos aí a oportunidade de ter um cenário super atual, né, do status, né, das nossas coberturas vacinais. Eu vou procurar fazer algumas ponderações, alguns comentários, antes de passar a palavra para o Gerson, para que ele também contribua, né? Eu acho que alguns temas são muito importantes. Eu vou começar só compartilhando com vocês algumas impressões que nós temos do que esperar dessas diversas vacinas, né? Então, o que representa uma queda na cobertura vacinal, potencialmente, não só para o nosso programa, mas para a morbidade associada a todas essas doenças. Nós temos aqui algumas vacinas que, ao longo da história, trouxeram a possibilidade, a plausibilidade da eliminação desses patógenos de circulação. São vacinas que têm na sua composição uma efetividade, um poder de prevenir não só a doença, nas suas manifestações diversas, os seus diversos desfechos, sejam eles graves, sejam eles leves associados a essa doença, mas uma característica crucial, fundamental, que faz essas vacinas que têm a perspectiva de eliminar esses patógenos, que é a proteção esterilizante, ou seja, uma vez que o indivíduo adquire a proteção induzida por essas vacinas, ele adquire a proteção não só contra a doença, mas também contra a infecção. Ou seja, o indivíduo que recebe a vacina de poliomielite, o indivíduo que recebe a vacina de sarampo, o indivíduo que recebe a vacina de rubéola, ele cria uma resposta imune que o protege de maneira longeva, em princípio, para o resto da sua vida, graças à memória imunológica que essas vacinas propiciam, que faz com que, eventualmente, mesmo com a queda nos níveis de anticorpos, se ele se expuser àquele patógeno, o seu sistema imune reconhece aquele patógeno e disponibiliza uma resposta imune secundária em tempo suficiente para protegê-lo. E, dessa forma, ele também está, muitas vezes, protegido da infecção, ou seja, com alta eficiência, esse indivíduo, mesmo que entre em contato com aquele vírus ou com aquele patógeno, ele não corre o risco de se infectar e transmitir esse patógeno a quem convive com esse indivíduo. Então, um exemplo hipotético, eu acho que o sarampo é emblemático nesse sentido. Claro que nenhuma vacina é 100%, mas a vacina do sarampo oferece uma proteção muito robusta, uma imunogenicidade muito alta depois de 2 doses e uma efetividade muito alta, não só contra a doença, mas também contra a infecção. Então, aqueles profissionais de saúde mais jovens, né? Eu sou de uma idade em que o sarampo ainda circulava, eu tive sarampo na minha infância,
mas os médicos, os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde mais jovens que foram vacinados e que não foram expostos ao vírus do sarampo, se amanhã eles examinam um paciente com sarampo, eles têm uma excelente chance de se valer da proteção da vacina para protegê-lo não só de ficar doente, mas também de transmitir. É isso que faz dessas vacinas um instrumento potencial de permitir a eliminação de certos patógenos. Como conquistamos a eliminação da poliomielite aqui na nossa região? A rubéola é considerada, desde 2015, né, um patógeno eliminado. Não há casos de rubéola, tampouco de rubéola congênita, há vários anos aqui no nosso país. Tínhamos eliminado o sarampo, e isso teve um retrocesso. Mas por que esse retrocesso aconteceu? Porque, ao não alcançar aquele limiar que é necessário para manter a nossa população, vamos dizer assim, blindada contra a reintrodução desses patógenos, e de forma homogênea, como destacou o Lucas na sua apresentação, isso também é muito importante, não basta ter 90%, 95% de cobertura, especialmente num país das dimensões do nosso, mas é importante ter 90%, 95% para os vários patógenos de forma homogênea. Caso contrário, você está fragilizado para a reintrodução desses vírus, desses patógenos de uma forma geral. E acho que o exemplo do sarampo é emblemático, né? Houve uma queda nas coberturas de sarampo a partir aí de 2015, como mostrou o Lucas, e isso permitiu que desde 2018 tivéssemos a reintrodução do sarampo aqui no nosso país, com surtos de sarampo, e a gente sabe que para cada 1.000 casos de sarampo que ocorram em crianças, a gente vai ter a expectativa de 1 a 2 mortes. E se vocês olharem os dados dos últimos 3, 4 anos, onde houve registro de sarampo aqui, vocês vão ver que esse número é perfeitamente reproduzido, ou seja, aproximadamente você calcula para cada 1.000 casos de sarampo, você vai ter um óbito, fora as sequelas, fora a morbidade dessas doenças. Há outras vacinas que, infelizmente, não têm essa mesma propriedade de conferir uma proteção que proteja o indivíduo não só da doença, mas também do risco de infecção. É o caso da vacina da coqueluche, é o caso da vacina de influenza, é o caso da vacina de rotavírus. São vacinas espetaculares para reduzir a morbidade associada a esses patógenos, de diminuir hospitalizações, de diminuir mortes, mas a despeito de vacinado, um indivíduo, se entrar em contato com a Bordetella pertussis, ele pode eventualmente se infectar e ele não vai apresentar desfechos importantes da doença, mas vai eventualmente transmitir esse patógeno a seus contactantes. Rotavírus é a mesma coisa. A vacina não consegue impedir que as crianças se infectem pelo rotavírus e desenvolvam eventualmente formas mais leves, né? E a infecção. Então, são patógenos que, mesmo que a gente obtenha elevadíssimas coberturas vacinais, não é plausível que você elimine esses patógenos, mas você pode controlá-los, você pode reduzir as taxas de transmissão do vírus com essas vacinas que hoje a gente implementa. Então, eu quis fazer essa introdução para que se compreenda bem o que significa essa redução nas taxas de cobertura vacinal. Para algumas doenças, vai representar a possibilidade de ressurgimento de doenças que estavam eliminadas, como ocorreu com o sarampo e como pode, infelizmente, perfeitamente acontecer tanto com a rubéola como com a paralisia infantil. Para outras doenças, para as quais as vacinas oferecem proteção mais no sentido de controlar essas doenças, a queda das coberturas representa a possibilidade de que a gente tenha, de novo, surtos, mortes e hospitalizações de forma descontrolada. É perfeitamente o caso de todas essas outras doenças que eu citei, a própria coqueluche, a doença pelo rotavírus, a própria difteria, né? A gente lembra que a difteria nunca foi de fato eliminada, há registros de 1, 2, 3 casos por ano aqui no Brasil, mas a gente tem hoje uma fragilidade importante das coberturas com a vacina pentavalente, como o Lucas demonstrou.
E há países vizinhos que vivenciaram surtos de difteria, principalmente na região norte do nosso país, que é, de fato, uma região mais fragilizada. Então, isso significa a possibilidade de reaparecimento em níveis importantes de uma doença dramática, como é a difteria, que seguramente os profissionais de saúde que têm, vamos dizer, uma idade menor que a minha, provavelmente nunca viram um caso de difteria e teriam até dificuldade em reconhecer, né, e identificar esses casos. Um outro aspecto que eu queria comentar, que acho que também é pertinente, é o contexto da pandemia, o contexto da Covid-19. E há alguns pontos bem paradoxais aqui, né? A gente vivenciou uma queda ainda maior das taxas de cobertura vacinal, mas, ao mesmo tempo, as medidas de contingenciamento que foram implementadas, né, para mitigar os efeitos da Covid-19, como o uso das máscaras, evitar aglomerações, a interrupção de atividades que levem as pessoas a uma interação em ambientes fechados, o fechamento das escolas, né? Tudo isso trouxe um cenário epidemiológico que propiciou reduções dramáticas das taxas de incidência de doenças infecciosas que são causadas por patógenos de transmissão respiratória. Então, eu recentemente fiz um levantamento das taxas de incidência das meningites aqui no nosso país. Meningite por meningococo, meningite por pneumococo e meningite por hemófilos influenza. Isso foi alvo até de uma publicação de um grupo internacional recentemente no Lancet, e o que nós observamos aqui no Brasil é exatamente o que se observou em outros países do mundo, onde foram implementadas essas medidas de contingenciamento. Com a Covid-19, né, mas com as medidas de contingenciamento, só aqui no Brasil, no ano de 2020, nós registramos uma redução de 70% nas taxas de incidência da meningite meningocócica. Nunca, num passado recente, nas últimas décadas, registrou-se um número tão baixo de casos de meningite meningocócica como no ano de 2020, e 2021 não é diferente. Essa redução se deu em todos os grupos etários, sem exceção, eu fiz esses cálculos, e se deu para todos os sorogrupos associados à doença meningocócica. E, evidentemente, a redução das taxas de incidência pressupõe redução nas taxas de colonização. Então, há hoje um cenário de menores taxas de colonização pelo meningococo, um pré-requisito para a ocorrência dessas doenças invasivas. A gente tem uma oportunidade, eu não queria deixar de destacar isso na minha fala, na minha opinião, ímpar, uma oportunidade sem precedentes, porque nesse momento, com o retorno das pessoas às suas atividades, com uma flexibilização das medidas de distanciamento, etc., a gente pode ter perfeitamente um cenário de recrudescência dessas doenças. Entretanto, levando em conta o comportamento dinâmico, por exemplo, desses patógenos no quesito de colonização, e levando em conta essa redução das taxas de colonização, e não nos esquecendo que nós temos um instrumento que é realizado aos 11, 12 anos de idade. O Lucas não compartilhou conosco as taxas de cobertura, mas eu vou dizer para vocês que são muito baixas as taxas de cobertura para a vacina meningocócica ACWY. É uma vacina que não só protege contra a doença, mas ela oferece uma resposta imune que previne a aquisição do meningococo em nasofaringe, previne colonização, que é um pré-requisito para a doença. Portanto, de novo, a gente tem uma oportunidade única. As taxas de colonização hoje estão baixas, provavelmente a gente ainda vai ter nos próximos anos taxas baixas de incidência da doença. Se a gente obtivesse aqui a possibilidade de incrementar as coberturas vacinais nesses adolescentes, nós propiciaríamos uma geração de adolescentes com proteção contra a colonização. Lembrando que são os adolescentes o grupo etário responsável pelas maiores taxas de colonização e, portanto, vetores de transmissão da doença, nós teríamos a possibilidade de reduzirmos ainda mais, né, as taxas
dessa doença que tem, obviamente, a despeito de rara, né, consequências dramáticas pelo risco de sequela, pelo risco de morte associado a essa doença na nossa população, né? Então, esse também era um exemplo, vamos dizer, de mesmo em situações como essa, de oportunidades. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha tido sucesso com vacinação de adolescentes que não tenha sido através de vacinação escolar. E esse é algo que se discute já há muitos anos aqui no nosso país. Nós temos 2 vacinas super importantes para a população, que é a vacina de HPV, como o Lucas destacou, a vacina de meningococo ACWY, além das outras vacinas recomendadas de forma rotineira nos adolescentes, como tétano, etc., mas que nunca nós conseguimos altas coberturas nesse grupo etário. Então, eu acho que é chegada a hora de discutirmos de uma maneira mais madura se é possível caminhar nesse sentido com uma iniciativa de vacinação escolar aqui no nosso país. Isso foi feito no início com o HPV, não sei se vocês se recordam, mas com o HPV, logo que ele foi implementado, houve uma iniciativa de vacinação escolar com espetaculares índices de cobertura no início da vacinação, mas isso se perdeu com o tempo. Eu vi recentemente que em Pernambuco existe hoje uma ideia de vacinação escolar, levando em conta a oportunidade da vacina Covid para esses adolescentes, mas eu acho que a gente pode ir muito além da vacina Covid para esses adolescentes, para todas essas doenças. Então, esse era um ponto que eu queria também provocar aqui para essa nossa discussão, nesse nosso debate. Outro ponto, né, importante lembrar, a influenza, né? A influenza desapareceu do nosso cenário epidemiológico ano passado, no hemisfério sul, não é só no Brasil, em todo o hemisfério sul, e esse ano, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, praticamente não houve circulação de vírus influenza. Mas o sincicial respiratório, que para nós, eu sou pediatra, né, que é um vírus que faz parte da rotina do pediatra, ele já reapareceu. Assim que foram reabertas as escolas, a gente já viu, principalmente em escolas maternais, etc., a gente já viu o vírus sincicial respiratório ser causa relevante de internações. Os hospitais pediátricos, nesse momento, estão cheios, e não é de Covid, é de bronquiolite, de outras doenças respiratórias. A gente viu circulação, inclusive, extemporânea, que é um outro aspecto que eu queria destacar. Então, o sincicial respiratório apareceu esse ano fora da sua sazonalidade. Ele é um patógeno de sazonalidade bem definida. E isso pode também acontecer, eventualmente, com o vírus influenza no próximo ano. A gente tem que estar preparado para isso, para enfrentar esse cenário peculiar que se avizinha agora, né, com o retorno, né, e com a quebra dessas flexibilizações, para patógenos que antes tinham um comportamento sazonal razoavelmente bem definido e que, nesse momento, estão se mostrando patógenos respiratórios que podem motivar muitas surpresas de circulação. E isso não foi só no Brasil. O Japão registrou uma circulação extemporânea de sincicial respiratório, e alguns países da Europa, na África do Sul também. Então, esse é um cenário que também a gente tem que estar alerta, e eu queria trazer isso à discussão. Um outro ponto que eu queria colocar é em relação acho que ao último slide do Lucas, né? Colocando de forma muito pertinente e precisa que a queda das coberturas é, de fato, um fenômeno multifatorial. Eu concordo 100% com esse aspecto. Há uma contribuição das notícias mentirosas, né? Esse mal contemporâneo da nossa sociedade chamado fake news, né? E que, infelizmente, encontram eco naqueles que deveriam dar o exemplo. Ao contrário, né? São aqueles que mais compartilham notícias mentirosas, como, infelizmente, nós temos visto nesses últimos meses durante a pandemia. Os problemas da infraestrutura, né, dos nossos serviços de saúde, que o Lucas destacou, em horários de funcionamento dos postos, desabastecimento de vacinas, que foi realmente contundente nos últimos anos, com a pentavalente, com a tetraviral, com a hepatite A, enfim, com várias vacinas, nós tivemos aí um desabastecimento que é muito preocupante. Mas há 2 pontos que eu queria compartilhar aqui, Lucas, que também eu deixo para a nossa discussão depois.
O primeiro é um aspecto que eu acho que é evidente para todos, né, que é as vacinas serem órfãs do próprio sucesso, né, que de alguma forma eu acho que o controle de algumas doenças / a eliminação de outras trouxe no cenário das populações mais jovens, e que hoje é a geração que tem filhos pequenos, é uma geração que tem aí 30 anos, em torno de 30 anos, é uma geração que não viu no seu crescimento a carga da doença pela paralisia infantil, não viu a carga da doença do sarampo, não viu a carga da doença da rubéola, da difteria, do tétano, enfim, de uma série de doenças que hoje estão controladas ou eliminadas, e que, com isso, acabam sendo seduzidas por esses diálogos, né, antivacinistas, etc., e que muitas vezes acabam encontrando eco nessas pessoas, que muitas vezes são até pessoas bem intencionadas, mas que acabam enxergando na estratégia das vacinas um risco maior para o seu filho do que a doença per se, né, do que propriamente a doença. E isso, de fato, é alvo do sucesso das vacinas, mas isso tem que ficar claro, que se você não mantiver as coberturas elevadas, essas doenças vão recrudescer, como aconteceu com o sarampo e como a gente teme possa acontecer daqui para frente com outras doenças. Mas tem um último aspecto que eu queria comentar, Lucas, que me intriga muito, né? Que é o sistema de mensuração das coberturas vacinais. Eu tenho uma percepção de que, ao fazer a migração, que até hoje nunca se completou, de um sistema que era um sistema que antes utilizava dados de doses aplicadas de vacina numa determinada comunidade, então ia lá, se eu aplicava 1.000 doses e a população alvo daquele programa de imunização era de 950 crianças, eu tinha lá uma cobertura de 110%, por exemplo. E migrou para um sistema de registro eletrônico digital. Registro esse que pressupõe a necessidade de que os dados sejam inseridos no sistema, que sejam enviados para uma central e que, dentro de um cenário desafiador, como foi, por exemplo, agora, a própria Covid-19, onde você tem que disponibilizar os profissionais da saúde para uma série de atribuições que, às vezes, não eram atribuições a eles antes conferidas, a gente pode perfeitamente estar vivenciando um subregistro das nossas taxas de cobertura. O que eu estou querendo dizer é que, obviamente, não é que não há queda nas coberturas, mas é possível que nós tivéssemos um cenário antes que superestimava as nossas taxas de cobertura e que agora, de alguma forma, subestima as nossas taxas de cobertura verdadeiras, né? Talvez a gente tenha uma realidade intermediária entre um cenário e outro, mas esse também é um ponto que eu queria trazer aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, mas é algo que a gente precisa também amadurecer, é completar, finalmente, algo que já deveria ter acontecido há muitos anos, né? O sistema de informatização que permitiria que a gente tivesse dados fidedignos, né? Reais, que expressam a cobertura vacinal. Vocês citaram alguns estudos que estão sendo conduzidos, tem um estudo sendo conduzido também por um grupo importante, com apoio da Parro, que está tentando investigar se, de fato, a gente tem, vamos dizer, as coberturas em números que são idênticos àqueles que são hoje reportados, né? Então, acho que o resultado desse estudo, que já está muito bem encaminhado e que deve, em breve, ter pelo menos os resultados preliminares compartilhados, vai ajudar muito a gente entender todo esse processo. Mas eu acho que eu já estou me alongando muito aqui. Eu queria interromper aqui a minha fala, dar a oportunidade de ouvir as palavras do Gerson e depois a gente entrar no nosso debate. E, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. Desculpe se eu me estendi um pouco aqui na minha fala, mas, mais uma vez, muito obrigado. E, Gerson, por favor. Gerson, acho que você está com o microfone no mudo, é a frase da pandemia. Manuel, eu vou entrar direto então, né? Pode ir, Gerson. Bom, em primeiro lugar, claro, super obrigado de estar aqui. Eu lamento quando chegou o convite.
tenho um problema sério de coluna e a fisioterapia no SAR a gente não marca. Eles marcam, a gente diz sim, senhor. Então, eu não tenho como mudar ou cancelar. Eu vou fazer comentários gerais e eles vão tocar o Marco Aurélio e vão tocar o Lucas. E a gente depois conversa. Mas eu já os convido para anotar o site chamado Vigivac, vigivac.fiocruz.br. Deixem aí guardados que eu vou comentar esse site depois. O Marco Aurélio começou com 3 definições, né, da epidemiologia, que é a erradicação, eliminação e controle. Quando nós tínhamos muito menos tecnologia, muito menos deslocamento de pessoas e cargas, portanto, era muito difícil vacinar a população, a humanidade erradicou a varíola. Foram 6 anos, uma população de quase 6 bilhões de pessoas, mas nos cantos mais escondidos do nosso planeta, o time de vacinação chegou e a gente erradicou uma doença. Depois passamos pela eliminação e pelo controle, como foi bem abordado essas três definições de casos colocados pelo Marco. Eu vou começar com uma supervalorização e acadêmica da vacina vis-à-vis as medidas restritivas que foram adotadas recentemente. Vou contar uma história. Durante a pandemia, quando aconteceu a pandemia de H1N1, sábado era a abertura de vacinação, da campanha de vacinação do idoso, e nesse sábado foi decretado o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, que já estava em todos os continentes. Na terça-feira, o presidente da República instalou um grupo executivo interministerial, e na quinta-feira, a corporação militar foi procurá-lo para ele baixar esse decreto, essa lei que o ministro Mandetta se vangloria, que tramitou em 3 dias na Câmara Nacional. Na verdade, ela está lá há mais de 30 anos, e o Grupo Sanitarista do Direito Sanitário argumenta muito fortemente que se nós tivéssemos medidas restritivas e não tivéssemos vacina, não ia acontecer nada. O vírus, se fosse só medida restritiva, a gente está lá. Eu faço parte de um grupo, Maurício Barreto, eu, Guilherme Werneck Barral, que temos, por encomenda do Ministério da Saúde, a gente tem os bancos de dados, todos os bancos de dados do Ministério, para avaliação da efetividade, ou seja, a fase 4 da vacina de Covid. O banco da gente já tem 172 milhões de pessoas, e o primeiro artigo está na Lancet, amanhã ou depois, a segunda está publicado, mostrando uma coisa bastante interessante, em que pese todas as medidas restritivas, na medida que aumenta a cobertura vacinal, cai completamente a infecção. Vou repetir, a infecção. Por quê? Porque os estudos de fase 3 mostraram proteção contra caso grave, internação e óbito. Na efetividade, que é no mundo real, felizmente a gente achou para as vacinas que usam no Brasil, é um dos maiores bancos já estudados, talvez o maior banco já estudado, porque o nosso país é imenso e tem 210 milhões de habitantes, os Estados Unidos não publicou estudo de efetividade de base populacional, e felizmente a gente encontrou. Tem alguma diferença da Coronavac para a AstraZeneca, para a Pfizer e para a Janssen? Tem sim diferenças, mas a pergunta que se deve levar para a ciência é a verdade sempre e com esperança. A Coronavac protegeu as pessoas, protegeu a nossa população, e não é possível responder a pergunta o que seria de nós se nós não tivéssemos Coronavac no início do H1N1. Eu vou falar, no início da Covid, eu vou falar do H1N1, da Covid H1N1, e vou chegar na fala do Lucas. E o presidente da República mandou chamar o ministro Temporão e perguntou se era para fazer aquilo. Eu disse a ele que se ele fizesse um decreto de quarentena, que ele deveria fazer 2 decretos e me exonerar. E avoquei a memória dele com relação à epidemia de meningite em São Paulo, a taxa de letalidade da meningite, a taxa de letalidade conhecida da família do HN, e disse a ele, isolamento social é para rico. Aqui em Brasília é emblemático, uma senhora sendo entrevistada, e o repórter perguntou, por que a senhora está aqui fora? Ela disse, quando eu entro tem que sair um. Então, às vezes é muito necessário essas medidas, mas o primeiro posicionamento, lave as mãos de do governo federal, lave as mãos porque todo brasileiro tem água e sabão em casa, é um desconhecimento daquilo que está gerando, uma vez que 73 milhões de brasileiros não têm acesso à água encanada e nem esgoto.
Então, quando se fala nos determinantes sociais, aí eu vou ficar indo e voltando, a Barbara Starfield mostrou que um percentual pequeno, de 10% de aumento da alfabetização materna, diminui, ao contrário, 5% de alfabetização materna diminui 10% a mortalidade infantil. Então, no último slide do Lucas, eu acrescentaria algumas coisas, algumas perguntas para a gente olhar, e vou dar o caminho depois através do SIDACS. Então, nós estamos cometendo um erro muito grande, e infelizmente nós temos muitos especialistas de uma doença que se sabe muito pouco, de nos comparar e fazer ranking entre países, né? A Europa não tem a cultura de vacina. Durante anos, a Holanda ficou como um país endêmico de sarampo e a gente não conseguia acabar lá porque eles não têm a cultura que a gente tem. Diferente da gente, onde a literatura mostra a altíssima credibilidade que o Programa Nacional de Imunizações tem entre as mães, ou tinha entre as mães brasileiras. O ministro da Saúde da China perguntou como é que você, quando a gente teve para fazer uma reunião lá, perguntou para o Temporão, como é que vocês conseguem vacinar 15 milhões de crianças num dia e a gente aqui na China só consegue vacinar 900 mil, 1 milhão de crianças? Aí, Lucas, há um decréscimo considerável, nós tínhamos 58 mil salas de vacinação, temos 35 mil. Então, o acesso à sala de vacinação, com as estradas, com mais possibilidade de transporte de vacina, é uma questão que precisa ser discutida, essa redução drástica, um percentual muito importante de redução de salas de vacinação do país. E aí discute cobertura vacinal, que é o nosso tema. Você tem toda a razão, Marco, das duas aproximações que você fez da mensuração de cobertura vacinal por doses aplicadas. Na época que começou o programa de imunização, o Temporão estudou muito bem isso na tese de doutorado dele em 2002, mostrando o programa de imunizações, o programa de autossuficiência imunobiológica, até chegar no complexo econômico industrial da saúde. Naquela época usava-se papel ao maço quadriculado, que os mais jovens não devem nem ter visto ainda, como é que a gente marcava as doses que eram aplicadas. E já havia briga com os prefeitos de dizer que a população que não, eles não têm, a nossa população não é essa, mas era sempre no digital hoje, ou no dose aplicada, nós trabalhávamos e trabalhamos ainda com a população do IBGE. Óbvio que não temos censo em 2020, todo mundo viu a discussão que está na imprensa, a falta de responsabilidade do governo, que é uma ferramenta ímpar para fazer a formulação de políticas públicas, a gente não tem um censo. Ambos têm vantagens e desvantagens, mas no mundo digital não era possível a gente continuar daquela forma. Agora, lá no site que eu lhes falei, a gente, além de publicar artigos, de estudar e publicar artigos de efetividade para dar validação científica, a nossa preocupação muito grande de conversar com os gestores, e lá tem mapas interativos, a gente tem reuniões com o CONAS, com o CONASEM, sistemáticas, para alertar, olha o estado do Ceará, a cobertura está pouca. Nós passamos de 7 para 14 milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose. A primeira hipótese é o registro. Claro, tem um bocado de drive-thru, e no drive-thru ninguém digita lá no drive-thru, até no centro de saúde, onde não tem... Há centro de saúde que não tem computadores, e mesmo que tenha, não está ligado na internet. Então, para a era digital, que nós já estamos, a gente ainda tem uma exclusão digital importante do Sistema Único de Saúde, mas mesmo assim, sem ele, a gente estava absolutamente perdido com a capacidade que tem o SUS de capilarização dele. Também conversando um pouco com o Marco, quando o sarampo recrudesceu, eu me lembro na faculdade de medicina, os alunos diziam, nossa, nunca vi um caso de sarampo, nunca vi, e nós tivemos 180 mil casos no ano. A vacinação foi feita, no ano seguinte não teve nenhum caso de sarampo. Então, os alunos que cursaram ali a faculdade, a medicina naquele período, medicina, enfermagem, enfim, da área da saúde, puderam ver sarampo. Hoje, como você disse, não só de difteria, mas dificuldade de diagnosticar essas doenças que já foram eliminadas, e algumas voltam, mas ainda voltam em determinados lugares, e outros não, e os alunos não veem, portanto, os futuros médicos, futuros enfermeiros não detectam. Um problema gravíssimo na apresentação que Lucas fez, com o aprofundamento de 2019 e 2020, é inegavelmente político, é a falta de coordenação nacional.
O Brasil vinha sendo pintado, o mapa do Brasil, de vermelho, durante 8 meses, com o avanço da rubéola no país. Nós não podíamos esperar mais. Foi o tempo de produzir vacina e a gente ter vacina. E a gente chamou o CONAS e o CONASEMES e dissemos: o Brasil temos um problema, a rubéola tomou. Mas a coordenação nacional e a participação responsável do CONAS e do CONASEMES fez com que a gente fizesse uma campanha de 30 dias, durante os 30 dias de eleição municipal. Então, os municípios tiveram que se desdobrar na estrutura para fazer eleição e, simultaneamente, aproveitar a oportunidade e vacinar muitos na porta e nos lugares onde eram zonas e redutos eleitorais. Mas não há nenhuma coordenação nacional. Na verdade, se fosse só a falta, na verdade, há uma descoordenação nacional. Lucas e Marco mencionaram a HPV. O sucesso que foi a HPV, essa vacina controversa, foi a primeira vacina no nosso país que foi aprovada no Congresso Nacional, não foi durante 4 anos, as 19 universidades que compunham o Comitê do Programa Nacional de Imunização, durante 4 anos deram um parecer desfavorável, ainda não havia estudos, e ainda falta estudos longitudinais, para que fosse incorporado no programa de vacinação. Como a incorporação dela impactaria em 5 bilhões de reais naquela altura, o custo foi reduzido com negociação do governo e com a indústria, mas a indústria financiou a escola, a vacinação da escola, porque interessava a ela, não foi só o governo que fez. A indústria incentivou a vacinação da escola. A Genor, eu e Temporão fazemos parte do Comitê do Rio de Janeiro e lá a decisão foi tomada, que chamada... já houve um estudo disso, feito por Isabel Stefano, oportunidades perdidas em vacinação. Para não incorrer nisso, como o Marco chama a atenção, os calendários das crianças e dos adolescentes está sendo aproveitado cada vez que chega um adolescente, às vezes ele sai com 4 vacinas, um em cada braço, um em cada nádega, para não perder a oportunidade de vacinação, como bem chamou a atenção o Marcelo nas suas considerações. Mas, junto com o HPV, a gente tem que olhar a hepatite B. E os 14 milhões atrasados de Covid. Toda vacina que tem mais de uma dose, a queda da cobertura vacinal é muito, muito maior. A de hepatite B, nos últimos 4 anos que a gente teve no Ministério, era assustador a queda. Todo jovem se acha invencível. Então, jovem bebe, dirige, fuma, porque ele é invencível. Como são vacinas para jovem, do HPV a gente foi para a festa do peão boiadeiro, para o shopping, para dentro de boate, para todos os lugares que os jovens estavam, a gente tinha oferecimento da vacina de hepatite B, com uma estratégia desenhada pela Universidade de São Paulo e pelo Ministério da Saúde. Então, essa é uma outra coisa que, quando você falar de HPV, Lucas, talvez nas hipóteses lá, deva olhar separadamente a cobertura de HPV e de hepatite de uma forma, porque são vacinas que usam mais de uma dose e isso é conhecido para nós. Eu falei da Bárbara, e temos um problema gravíssimo hoje, muito grave. Falei da Bárbara Starfield na atenção primária à saúde. O Chico está nos ouvindo, né? Acho que sim. Nós não tínhamos internet como temos hoje, em 2000, da última pandemia que o mundo enfrentou. Por não ter internet, a lista de médicos ativos do CFM era 390 mil, 400 mil médicos. Nossa, foi quando a gente conversou com a Ivete Sangalo, porque eu não sabia que uma fábrica de queimar, também aprendi que é queimar CD, não fabricar, queimar CD. A maior fábrica era em Manaus e estava na linha de produção o CD da Ivete Sangalo, e o Chico conseguiu que ela parasse, que ela cedesse para parar, e 400 mil CDs foram mandados para a residência de cada médico, chamado Decifra-me ou Devora-te, com todas as dúvidas de um manual de vacinação elaborado por 19 sociedades médicas e pela Associação Brasileira de Enfermagem. O que não há nenhuma coordenação hoje entre o Ministério da Saúde e as entidades médicas que fazem seus guias e seus protocolos de vacinação. Então, nós temos uma ausência do envolvimento da atenção primária à saúde no enfrentamento da Covid
em que pese todo o trabalho que eles fazem, ele não há estímulo nem do Ministério da Saúde, não sei do CONASEMI, qual é o tamanho do estímulo, porque é exatamente aí onde tem o acesso e a oportunidade vacinal. Existe na Bahia uma estrutura chamada CIDAX, Centro de Integração de Dados em Saúde, coordenada pelo Maurício Barreto, pelo Barral e por mim, e já tem estudos publicados, muitos, não tem poucos estudos publicados, não, mostrando o acesso, usando o cadastro do Bolsa Família, que são 140 milhões de brasileiros que estão lá, e avaliando esse cadastro com outros indicadores sociais, chamado Índice de Privação Municipal, e os bancos de mortalidade, de morbidade, do PNI, e é absolutamente visível, estão publicados todos esses dados, mostrando que onde há atenção primária, a cobertura vacinal aumenta, diminui a mortalidade infantil, onde há atenção primária à saúde e Bolsa Família, para que a família possa se deslocar até onde está a atenção primária à saúde, também o aumento é ainda maior. Então, quando a gente discute os determinantes sociais de algum problema, a gente precisa, hoje, nessa era digital, provar. Os noruegueses publicaram há 100 anos atrás um estudo que, depois de 30 anos de desenvolvimento na Noruega, eles eliminaram a hanseníase de lá, eliminaram a lepra de lá. A gente publicou agora 15 artigos lá com esta base de dados, junto com a London School, num projeto da Fiocruz Brasil e da UNB, mostrando que 100 anos depois os noruegueses estavam certos, mas agora mostrando para o nosso país as enormes dificuldades de determinantes sociais de saúde causam para adoecer, para ficar aleijado de hanseníase, para não ter acesso a medicamento de hanseníase. Então, nós temos possibilidade de se é complexo enfrentar essa realidade, nós também temos possibilidade de complexificar a resposta e usar as tecnologias que a gente tem. Esse centro é da Fiocruz, mas ele trabalha, claro, que com a Lei de Proteção de Dados, mas quem acessar CIDAX vai ver a quantidade de informação que a gente tem lá relacionada a determinantes sociais em saúde. Já falei da hipótese da mãe, da mortalidade infantil, da diminuição do número de salas, do acesso à renda, né, para as pessoas poderem, para as mães poderem se deslocar e levar seus filhos, no caso das crianças. A acentuação que houve em 2019 e 2020. Bem, eu tinha mais outro aspecto, mas eu vou deixar para que eu possa participar um pouco da discussão, porque senão eu vou falar um tempo maior e depois não vou ouvir o processo de discussão, que me interessa muito. Aliás, para todo brasileiro interessa muito esse assunto. Obrigado, Samuel. Eu vou devolver para você para a coordenação, tá bom? E obrigado, sobretudo, ao Marco e ao Lucas pelos aportes que fizeram, capaz de a gente convergir e discutir na discussão. Muito obrigado, Gerson. Acho que a análise, né, de todos vocês ilumina bastante a discussão que a gente pode fazer. Aqui no chat, né, as contribuições que estão sendo feitas, elas vão muito na direção de discutir essa relação entre a educação e a saúde, né, no processo de vacinação, do papel da escola, tanto como lugar para se vacinar, como também nesse controle aí de utilizar os cartões de vacinação para matrícula escolar, e também alguns outros comentários que vão na direção da importância da sensibilização, né, da vacinação já no teste do pezinho, e também da aplicação de algumas vacinas já na maternidade, né? Essas, até agora, são essas o grupo de perguntas, né, que foram feitas. Então, assim, basicamente, as perguntas estão girando em torno de discutir um pouco mais essa relação, o papel, né, dessa relação entre educação, entre a escola, no aumento da cobertura vacinal, e também das maternidades e do teste do pezinho, assim, como que isso pode, como que em alguns casos aqui são relatos de que já melhoraram a cobertura
fazendo algumas dessas coisas, e nas outras perguntando como que isso pode ser implementado para melhorar a cobertura vacinal. Vamos fazer pela ordem inversa, passando pelo Gerson, depois pelo Marco Aurélio e Lucas? Mas eu não entendi, a tua voz falhou. Passando por mim o quê? Para esses comentários do que o pessoal está falando no chat, se a gente pode fazer o comentário dessa... Pode, mas eu não vi, porque a sua voz fugiu daqui, por algum motivo. Sim. Eu não ouvi o que você falou no chat. Tá. Quando você repete, eu começo pelos meninos, pelo Marco e pelo Lucas. Você pode começar, Marco? Claro que sim, eu ouvi com clareza. Acho que são 2 pontos, né? Eu vou repetir assim, o Gerson também se intera. Uma das perguntas foi em relação ao papel que as maternidades podem ter, se eu compreendi corretamente, né? No que diz respeito à adesão à vacinação, uma vez que o recém-nascido já consegue, vamos dizer, ser contemplado com a vacina logo ao nascer. E o segundo ponto é em relação ao papel das escolas nesse contexto, talvez no sentido de exigência de carteiras de vacinação para matrícula, que é um tema sempre muito polêmico e controverso. Acho que são 2 temas importantes para a gente discutir. Bom, começo pela maternidade, né? Acho que eu vivenciei aí, como vocês, né? Pelo menos eu e o Gerson, acho que a gente é mais ou menos da mesma geração, né? Então, a gente vivenciou essa mudança que foi conquistada com a possibilidade da vacinação nas maternidades, né? Eu acho que isso de suma importância, porque são 2 doenças que a gente previne já ao nascer, né? Quer dizer, a BCG, quanto mais precoce é a vacinação, mais importante, né? No sentido de essa é uma doença ainda de alta prevalência aqui no nosso meio, a tuberculose. E a hepatite B, a gente tem que reconhecer que, a despeito dos mecanismos de transmissão da hepatite B não serem, vamos dizer, de muita relevância nos primeiros meses de vida, né, a ponto de justificar uma vacinação precoce, infelizmente, aqui no Brasil, muitas vezes uma grande porcentagem das gestantes, muitas vezes não tem acesso à informação do seu status em relação a ser ou não portadora do vírus da hepatite B, mesmo que eventualmente tenha no início da gestação, na ocasião do parto, essa informação não é conhecida, não é compartilhada com o médico, portanto, você antecipar a vacinação para hepatite B já, não sei, nas primeiras horas de vida, a importância é fundamental, porque a gente sabe que essa é uma estratégia que, uma vez fornecida a um recém-nascido que tenha, né, por alguma razão, uma mãe com HBsAg positivo, você reverte um risco de ele se tornar um portador crônico do vírus em mais de 95%, ou seja, de extrema eficiência. A BCG é uma discussão importante, eu acho que eu vou trazer um aspecto polêmico aqui, que recentemente a gente tem colocado aí com a disponibilidade agora dos testes de triagem de imunodeficiência congênita primária, né, o TREC e o CREC, né, que identificam aqueles recém-nascidos que eventualmente são portadores de imunodeficiência congênita. Para nós que trabalhamos com pediatria, com infectologia, eu já tive a oportunidade de tratar algumas crianças no primeiro ano de vida com micobacteriose disseminada, fruto da vacina. Então, eu acho que uma coisa que vai ganhar relevância é exatamente a extensão dessa investigação, dessa triagem para as maternidades, né? Permitindo que seja feita essa investigação, e como o resultado desse exame ele leva algum tempo, as maternidades que já implementaram isso, nesse momento, em nível privado ou em algumas iniciativas pontuais, têm postergado a vacina BCG, que é perfeitamente lógico, uma vez que você investigou a presença dessa imunodeficiência, que é rara, mas que foi investigada, condicionando a realização da BCG ao resultado desse exame. E isso traz, evidentemente, um risco, né, de prejuízo de cobertura para a BCG. Então, acho que a gente tem que estar ciente disso. Enxergo uma tendência nos próximos anos de cada vez mais esse exame de triagem se tornar acessível, e uma vez que se torne acessível, ele vai, vamos dizer, levar a postergar a realização do BCG. E o segundo ponto, que é a coisa mandatória da vacinação para matrícula, né? A experiência dos países é interessante. Alguns países que implementaram
essa exigência, eles realmente obtiveram aí uma melhoria das taxas de cobertura vacinal, mas isso sempre gera também um impacto de reação naqueles que entendem que isso ultrapassa os limites, né, da individualidade, etc. Então, é uma discussão bastante importante essa, bastante intensa, que merece um debate mais intenso, mas, de forma muito objetiva, a experiência dos países que implementaram essa exigência da carteira vacinal para matrícula, eles alcançaram melhoria nas taxas de cobertura. Eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado para não condicionar, por exemplo, a permanência da criança à escola a isso. Então, você tem que criar elementos que não castiguem ainda mais a criança, né? Porque você impedir o acesso da criança à escola, na minha opinião, é o mais dramático de todos os desfechos que a gente pode ter. Então, esse tipo de exigência tem que ser feito com muito critério, de forma muito cautelosa e muito discutido com a sociedade, para que a gente possa ouvir todo mundo. Posso falar, Samuel? Pode sim. O Rio de Janeiro viveu uma experiência há 12 anos, começou há 12 anos atrás, porque no governo Crivella foi interrompido, foi retomado agora. Eles quiseram, né, passaram de 3% de cobertura de atenção primária de saúde para 79% em 8 anos. E começou esquecendo o passivo, que é imobilizador. Nossa, são 6 milhões de pessoas para cadastrar. Eles começaram pelas maternidades. Crianças que nasceram, saiu com CPF e com todos vacinados com todas as vacinas que elas podiam tomar com devido acordo com a Sociedade de Infectologia e Sociedade de Pediatria do Rio. Então, isso aumentou a cobertura vacinal e, de novo, é uma oportunidade perfeita para quem perguntou. A pergunta é excelente. E a outra pergunta existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Autoritarismo eu quero que faça de qualquer jeito. O uso da autoridade sanitária, ele tem que ser visto como responsabilidade sanitária. Nós precisamos ter imunização alta. Não adianta imunizar 30% das crianças com sarampo, não vai acontecer nada. Então, Marco, com certeza, acho que eu sou mais velho que o Marco ainda, Marco, com certeza, a gente tinha que levar o certificado de que tomou a varíola e tomou a segunda dose de BCG até bem recente. Até 20 anos atrás, a segunda dose de BCG era exigida para matricular na escola. Nenhuma criança deixou de ir para a escola. Mas com a vacinação obrigatória, que deve ter uma campanha esclarecedora, porque ela é obrigatória, portanto, sem autoritarismo, tem que vacinar e acabou, mostra o benefício do que a gente chama imunidade coletiva, chamado vulgarmente de imunidade de rebanho. Então, quanto mais gente eu tiver vacinado, o vírus chega, bate, não tem onde... Quem contaminar e perde o poder, a capacidade de inóculo perde o poder de causar infecção e causar doença. Então, não é simplesmente ser a favor ou contra, precisa ter uma campanha esclarecendo o porquê. Uma criança que não foi vacinada na escola, ela corre risco de transmitir uma doença para outros, assim como receber doenças de outras fontes daquelas crianças que não foram vacinadas. O mundo já viu isso. Se não tivesse sido exigido nas escolas o certificado de vacinação de varíola e a segunda dose de BCG, a gente muito provavelmente não teria erradicado a varíola, uma doença com uma taxa de letalidade muito alta. Obrigado por levantar a bola, Marcos, e repetir as coisas para mim. Eu só queria acrescentar alguns pontos em relação a essas duas questões. Coisa muito simples, até porque eu tô aqui hoje como aprendiz. Estou aprendendo muito com as falas do Marco e do Gerson. Só acrescentar em relação a BCG, né, que agora, no contexto da pandemia, a gente teve um elemento adicional que, com as limitações impostas no ambiente hospitalar por conta da pandemia, em muitos municípios a BCG deixou de ser oferecida na maternidade e passou a ser oferecida na unidade básica de saúde. Então, isso trouxe um complicador adicional em relação à cobertura de BCG, que, de fato, a gente teve uma cobertura baixíssima em 2020, sendo que a BCG sempre foi a vacina que se manteve ali a mais elevada em termos de cobertura, né?
Em relação à hepatite B, você tem a questão de que a orientação é que ela seja feita até os 30 dias de vida, né? Então, a princípio, ela não precisa ser necessariamente dada na maternidade, então você cria uma visita adicional ao centro de saúde, que tem que ser feita no primeiro mês de vida da criança para que seja feita a vacinação de hepatite. E aí, enfim, das inúmeras visitas que ainda tem que ser feitas, né, aí já comentando também um pouco o que o Gerson falou da questão do número de doses da vacina, né, que o impacto que isso tem na cobertura, a gente viu aí que em relação à pentavalente e qual que é a outra, a poliomielite, né, que são as vacinas de 3 doses, elas são as que a gente tem mais dificuldade, né, as de 2 doses, né, se for pegar a pneumocócica e a meningocócica, que entraram em 2010 no calendário, elas têm uma aceitação muito grande, mesmo sendo de 2 doses, mas as de 3 doses, elas têm uma dificuldade ainda adicional, né, sendo que você já entra ali no 6º mês de vida, né, então já sai um pouco do período de licença maternidade, né, dos 4 meses. Então, enquanto está ali nos primeiros meses de vida, você consegue uma adesão maior e depois a coisa começa a ficar mais complicada em termos do acesso da população ao centro de saúde. E em relação à segunda questão, eu não vou entrar no mérito, mas só para lembrar a questão do programa Bolsa Família e a condicionalidade em relação à imunização, né, que teve um sucesso muito grande. Eu não saberia dizer o impacto disso para as coberturas, mas certamente a gente teve algum impacto. Então, embora sejam políticas distintas, mas só para lembrar que a gente teve uma experiência recente, né, agora falando no passado, porque o programa foi descontinuado, foi trocado por outro, que a gente ainda tem muita incerteza do que vai ser. Então, a gente teve uma experiência recente e eficiente, né, de uso dessa autoridade sanitária, né, que o Gerson estava se referindo, com o programa Bolsa Família e a condicionalidade da imunização, né. A gente já teve algumas outras perguntas aqui. Muito obrigado, né, pela colocação de todos vocês. As perguntas eu estou tentando agrupar um pouquinho para não ficar muito repetitivo, né? Algumas dessas perguntas elas vão na direção de explorar um pouco mais, né, o impacto das hipóteses que foram levantadas ali pelo Lucas, como hipóteses que explicam essa queda de cobertura vacinal, todas aquelas, especialmente uma que é colocada pela Janaína Caseiro, que é o fato de que várias crianças têm sido vacinadas, porém essa vacinação acontece fora do tempo oportuno para entrar no cálculo da cobertura vacinal, né? Então, assim, se existe alguma perspectiva, alguma discussão feita no sentido de alteração desse cálculo para se adequar a essa realidade, né, do processo de vacinação nas unidades, assim, em geral. Além disso, também é colocado essa necessidade, né, o Flávio Álvares coloca aqui a necessidade de explorar um pouco mais essas hipóteses para a gente tentar explicar as coberturas, no sentido e que o sistema, né, que o sistema de saúde, dentro da sua governança, e principalmente os gestores municipais, podem fazer para mudar esse cenário, levando em consideração que está ao alcance deles. E aí eu já faço uma conexão também com o que a Tainá coloca, de quais são, né, as melhorias que estão vindo aí, pensando na estrutura do PNI, para o que tem sido pensado para aumentar essas coberturas. E, por fim, também ressalto o comentário feito pelo diretor aqui do Nescom, o Francisco Eduardo Campos, doutor Francisco Eduardo Campos, sobre a necessidade também da gente pensar a capacitação, né, das equipes de saúde nesse processo de aumento da cobertura vacinal. Vamos começar pelo Gerson? Vamos.
Como é triste dizer, né, que o Programa Nacional de Imunização está há 4 meses sem diretor. Então, a ausência total do... Não por falta de candidatos, né, Gerson? É isso. O último colega era um colega do Sergipe, respeitadíssimo. Mas é difícil, porque entrou lá, tem que rezar uma cartilha que você vai tomar cloroquina todo dia, e ivermectina todo dia. Então, não é só você, não só você tem que tomar, como tem que receitar, né? Então, sabendo o que já está publicado aí. Eu não vejo, nesse momento, que a gente consiga ter um aumento exponencial, mesmo que com relação à cobertura vacinal, se depender da organização federal. A pergunta envolveu os municípios, sim. Nós estamos perto de eleições municipais, o CONASEMES tem um volume de recursos financeiros hoje bem diferente do que tinha muitos anos atrás, e a implementação da atenção primária à saúde, lembrando aquele comentário que eu fiz, que tínhamos 58 mil salas de vacinação e agora temos uma quantidade bem menor de salas de vacinação. E existe uma diferença entre ter uma equipe completa de atenção primária à saúde e uma equipe incompleta, volante, que seja uma equipe destinada à vacinação. E alguns municípios fizeram a fusão e treinaram com 1.400 horas agentes comunitários de saúde com agentes de endemias. Porque ia um agente comunitário fazer a tarefa A, B, C, depois, no outro dia, vinha o agente de vigilância fazer a tarefa A, X, Z. Então, com essa junção dos quadros de recursos humanos que alguns municípios tinham, exponenciou muito a tarefa de todo mundo, que uma visita via tudo, e o acompanhamento sempre era só por um agente comunitário de saúde, que foi assim que o nome ficou. São essas as perspectivas que vejo. Eu quero agradecer imensamente, acho que durante a fala do Marco e durante a fala do Lucas, para quem não estava no início, eu vou precisar sair, agradecer você, Samuel, por essa coordenação. Nós que agradecemos, Gerson, a sua participação. Marco? Acho que o Gerson colocou com muita propriedade, né? Eu estou totalmente de acordo com ele. Eu acho que a gente tem hoje, infelizmente, um Programa Nacional de Imunizações que não tem um coordenador há meses, no meio de uma pandemia, né? Isso é realmente dramático, né, para a nossa população, essa ausência dessa coordenação. E, como eu disse, não foi por falta de candidatos, né? Nós tivemos aí recentemente, eu sou amigo pessoal de um indivíduo muito sério, um professor universitário, que se dispôs, né, a assumir, com todas as dificuldades que a gente sabe que estão lá presentes, mas que, por razões que até hoje não foram esclarecidas, não teve essa oportunidade. E eu vou um pouco além, né? Não é só falta de coordenação, a gente não teve, nesse período, uma comunicação para a população de esclarecimento. Quem está esclarecendo a população? Quem que está orientando a população? Quem que está destacando para a população a necessidade da manutenção das coberturas vacinais? Que tipo de veiculação na mídia é feita hoje? Nenhuma. Qual é o nível de investimento que está sendo feito, né, para que essas informações sejam compartilhadas? De forma muito tímida. Então, isso é incompreensível, né? O que se gasta em determinadas iniciativas é muito mais do que se investe, por exemplo, ou do que deveria estar sendo investido em campanhas de esclarecimento, em campanhas que poderiam utilizar pessoas que fossem próximas à população, que tivessem a capacidade de levar à população informação correta, informação precisa. Eu acho que esse é um elemento fundamental em toda a nossa discussão. O Lucas colocou isso de forma muito clara na apresentação dele. Eu acho que um caminho é o caminho do esclarecimento, é o caminho da informação correta, da informação pautada em evidências, né? E isso está muito longe de acontecer hoje. Então, realmente é um cenário que a gente vê com muito ceticismo, né? Se não houver uma mudança. Então, acho que esse prejuízo é muito grande. Um aspecto que a gente não comentou, mas que eu acho que vale a pena citar, que é buscando ainda oportunidades, né? Eu sou sempre muito otimista, eu sempre enxergo um caminho, a gente tem que imaginar dessa forma,
A gente está vendo aí a expansão da vacinação Covid, primeiro para os adolescentes, em breve, provavelmente, aí para as crianças acima de 5 anos e talvez até para faixas etárias menores, com mais vacinas, além das vacinas de RNA mensageiro. Eu acho que é bastante provável que a gente possa utilizar as vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, para esse grupo etário, que para mim seria uma alternativa muito interessante pelo perfil de segurança que essas vacinas oferecem. Então, uma vez que você tenha, vamos dizer, o início de uma campanha de vacinação contra a Covid nesse grupo pediátrico, seria perfeitamente razoável aproveitar essa oportunidade para resgatar o atraso, né, nas coberturas vacinais. A gente já hoje tem recomendações que não mais necessitam de administração isolada da vacina Covid-19, você pode perfeitamente administrar vacinas concomitantes. Então, acho que essa seria uma oportunidade ímpar, né? A chegada desses adolescentes e dessas crianças, quando isso se concretizar, às unidades de saúde para fazer a vacina Covid-19, aproveitar esse momento também para tentar resgatar aí o atraso das vacinas do calendário básico, como sarampo, como pólio, etc. Sem querer fugir da pergunta, mas já fugindo, porque eu não tenho respostas definitivas, e também não discordando dos colegas, eu acho que eu concordo com tudo que foi dito. Eu só quero, na verdade, reforçar mais uma vez o convite à participação de todos e todas nos nossos fóruns, porque eu acho que, enfim, esse espaço que a gente está abrindo aqui, de fato, é para que a gente possa fazer essas discussões. E o desafio, né, é justamente a gente chegar em orientações mínimas, em estratégias mínimas para que a gente possa lidar com esse problema no contexto atual que a gente está vivendo. Contexto ainda de pandemia, contexto de falta de coordenação no nível central, mas, enfim, o nosso desafio que nós estamos tocando por meio dessa pesquisa e tocando nesse evento que compõe essa pesquisa, e é o que foi encomendado por nós pelo CONASEMS, que tem essa vocação para a gestão dessas políticas no nível, enfim, orientar os municípios, né, para as políticas de imunização. Esse é o nosso desafio, né? Então, eu convido todos a participar para que a gente possa alimentar a pesquisa com mais e mais elementos para que a gente possa chegar em alguma coisa que melhore as coberturas vacinais, mesmo nesse contexto tão complicado que a gente está vivendo. Muito obrigado, Lucas. Gostaria de agradecer, né, a participação do Gerson, que já tinha nos avisado que teria que sair um pouco mais cedo, o Dr. Marco Aurélio Safadi, Dr. Lucas. Também gostaria de agradecer às pessoas que comentaram, vou falar alguns nomes, porque na hora de juntar as perguntas, acabei não dando crédito a quem tinha feito as perguntas, né? Então, vou só agradecer o Célio Becker, a Simone Silva, a Sheila Peron, a Lucineide Braga, a Rosalinda Bastos, a Rita Silva, Lucineide Braga, a Tainá Mello, o Flávio Álvares, a Janaína Caseiro, a Elaine Castro, a Lígia Capel. Muito obrigado pela participação de vocês. E reforço mais uma vez o convite do Lucas da participação nos fóruns. Os fóruns ficam abertos, fica aberto o tempo todo, vocês podem participar quando for melhor para vocês. E também não deixe de responder a enquete. A enquete ela vai continuar aqui na caixinha de webinários e conferências, do lado esquerdo aqui de quem olha para a tela. Ela vai deixar de aparecer em cima, né? Porque não vai ter mais o vídeo ao vivo, mas ela continua aqui. Não deixem de participar, porque é muito importante para a gente, na pesquisa, ter a opinião de todo mundo que está participando desse processo.
Mais uma vez, agradeço a todos e é isso. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.